Essa semana, gente, vocês sabem que eu gosto, né, de pegar a semana, durante a semana, da base, eu gosto de focar 100%, né, tentar pegar assim, na parte, principalmente, não dá para focar 100% porque a gente tem trabalho, né, eu tenho meu trabalho. Mas o que eu digo quando focar 100% é sempre meus pensamentos voltados a este dia, a este momento, neste exato momento. E a semana eu gosto de dedicar ela assim. E essa semana foi diferente. Na verdade, ultimamente eu tenho prestado atenção nas minhas falas aqui. Eu sempre tenho trazido, não, essa semana foi diferente, né? Essa semana foi diferente, né? Essa semana também foi diferente. Porque eu não estava muito bem. Segunda-feira, eu já, à noite, mais perto da noite, eu comecei a sentir dor no corpo. Do nada, sem fazer nada, né? Até pensei, pô, já é os 29 batendo, né? Mas não era. Aí virou a noite, comecei a sentir calafrio. Aí passei terça-feira com calafrio e dor no corpo. Aí na terça-feira à noite, aí sim, começou um estado febril. Fiquei meio ruim assim a semana inteira, né? E eu gosto de ficar prestando atenção, né, nas coisas ao meu redor. O que Deus tem direcionado, Deus tem mostrado, Deus tem falado comigo. Só que aí eu fiquei nesse conflito, né? Porque eu não estava bem. Aí eu fiquei, poxa, e aí, né? Será que só porque eu não estou 100% bem, será que eu vou conseguir focar? Né? Porque já teve outras situações que era N fatores que eu tinha que fazer e eu ficava preocupado de eu não ter o meu foco naquilo que eu precisava. E dessa vez eu não estava bem. E o fato de principalmente homens, né? Homens acho que vão me entender muito bem. Homem, assim, é uma gripe já cama, né? Eu estava mais ou menos assim, né? Então imagina que eu estava com um pouquinho de febre, dor no corpo, eu queria ficar só deitado, né? Eu não queria fazer mais nada. Só que eu estava ficando inquieto. Quanto mais o tempo avança, mais próximo chega de hoje, do sábado, mais eu fico mais inquieto. E se eu não tenho ainda as coisas prontas, eu vou ficando mais nervoso, assim, né? No sentido de, meu Deus, e agora? Na quarta, se eu não me engano, aí a febre ela veio alta, né? Eu acordei, acho que umas 4 da manhã, não estava conseguindo dormir, estava com um sonho maluco. E aí eu decidi levantar, né? Peguei minhas coisinhas, né? Um roupão, fui lá para a sala, né? Para até não acordar a Fê, não deixar ela dormindo bem. E aí lá na sala eu fiquei perguntando, falei, poxa, mas por quê, né? Por que eu tô assim? Por que isso acontece? Por que essas coisas vêm, né? Poxa, que chato, que saco, né? Porque assim, se for uma coisa que, obviamente, eu não vou negligenciar o médico, né? Mas assim, chegar no médico e falar, tô com início de febre, não vai adiantar, né? Não tem nada, isso aí dá para controlar. Então eu fiquei naquela e tal, e eu falei, quer saber, eu vou parar de resmungar, parar de reclamar, puxei o celular, falei, vamos ver, vamos aproveitar e pensar no que a gente vai falar. Pensar e trazer mais memória daquilo que eu quero, daquilo que o Senhor tem para mostrar. E já faz um tempinho, mais de um mês, um dia eu acordei de um sonho e eu vim com uma frase, e essa frase, eu sabia que eu queria trazer uma mensagem sobre isso, mas eu não sabia qual era o momento ainda, né? Então eu guardei essa mensagem. Geralmente eu acordo e eu anoto quando essas coisas acontecem, porque eu esqueço, né? Então eu já acordei, anotei e deixei lá. E quando eu estava nesse momento de madrugada, vendo essas coisas, e aí assim, não eram mensagens por inteiro, mas só cortes, né, de alguns momentos. Cada corte direcionava exatamente para isso que tinha nascido no meu coração, né? E eu fiquei feliz. Na verdade, eu fiquei das 4 até as 6 acordado. Só que eu fiquei feliz, né? E eu fiquei feliz e vendo mensagem, uma coisa atrás da outra, e eu, nossa Deus, agora eu entendi, né? Porque eu fiquei com febre para poder pegar esse momento aqui exato e ter esse momento de comunhão com o Senhor, né? Mas o que eu quero dizer hoje é que foi como se Deus estivesse falando assim, olha, realmente é isso que você vai falar mesmo. É isso que eu tenho para falar com todos nós. E com isso eu quero dizer que o tema de hoje, o tema que nós teremos para hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, é um Deus que salva. Amém? Esse é o tema de hoje da nossa mensagem. Para isso, meus irmãos, o nosso texto base, que eu quero ler com os irmãos, aquele que vai nos orientar, é um clássico cristão.
João 3,16, né? Quantas vezes a gente não fala sobre ele? Não tem como fugir, né? João 3,16. Antes da gente iniciar, eu vou sempre trazer aqui versículos de hoje, assim, vai ser versículos atrás do outro. Se você quiser, e eu indico, anote os versículos. Depois a gente disponibiliza essa mensagem na internet também, se você quiser. Mas eu gosto sempre de falar para você anotar os versículos, para você ler na sua casa, você buscar o conteúdo, o todo, e absorver mais, né? Porque talvez Deus tenha muito mais para falar com você em sua casa, tá bom? Então anote, dependendo da situação. Depois qualquer coisa pergunta pro Marcão, que geralmente está anotando lá os textos que nós estamos lendo aqui, tá bom? João 3,16, na versão da NVI, clássico, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não tem como a gente falar de um tema cuja ele é um Deus que salva, sem falar sobre João 3,16. Um Deus que salva, eu me lembro de João 3,16. Esse versículo, ele é a base. Ele é o ponto principal da onde nós vemos o amor de Deus se tornando atitude, se tornando pessoa. E nós vemos aqui um amor imenso, né? Um amor tão grande. Deu o seu único filho para morrer no nosso lugar e trouxe salvação, coisa que nós já sabemos. E aí vem uma pergunta que não sei se você já se fez essa pergunta, mas vem uma pergunta. Para meditar, eu gosto de sempre trazer dúvida, né? Traz uma pergunta e responda baseada dentro do texto. E uma dúvida que surge beleza, a gente sabe, João 3,16, porque Deus amou o mundo que enviou Jesus para morrer por nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar e salvou o quê? O que ele salvou ao morrer em nosso lugar? Nós somos levados a pensar uma resposta prática, simples, objetiva. Ele salvou a minha vida, né? Só que aí é o que eu falei. Há um mês aí atrás, eu acordei de um sonho e Deus tinha colocado uma frase no meu coração que foi muito mais profunda, baseado nisso. Deus não planejou, não projetou toda essa história de salvação para salvar a minha vida. Ele fez tudo isso para salvar a minha alma. E aí eu quero dizer um negócio. Existe uma diferença muito grande entre salvar a minha vida e salvar a minha alma. E eu quero falar aqui com vocês o que é a diferença entre a minha vida e a minha alma. E aí eu quero só uma observação rápida aqui, antes da gente prosseguir. Eu vou tratar e vou falar o verbo, né? Alma, né? O termo, desculpa, alma, para falar sobre a parte imaterial do ser humano, tá? Então, quando eu falar o termo alma, eu estou abrangendo a dimensão espiritual, essa parte imaterial no nosso ser. A gente precisa, o que é importante a gente entender aqui é que existe dois pontos: uma parte material, que é o nosso corpo, a nossa vida, e uma parte imaterial, que é a nossa alma, o nosso espírito. Então, quando eu falo alma, eu estou tratando dessa parte imaterial aqui, tá bom? Só para a gente não se perder. Então, vamos prosseguir. O que é vida, então? Vida é algo biológico, né? Vida é algo principalmente terreno e temporário. A vida, ela tem começo, ela tem fim. Lá em Tiago 4,14 diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: olha, a nossa vida é passageira. É importante? Sim, claro que é importante. É muito importante. Esse tempo que nós estamos aqui, o período que nós vivemos aqui, é muito importante, mas ele é apenas uma pequena parte da nossa vida, da nossa existência, né, como um todo. E nós podemos nos lembrar, quando falamos disso, lá de João 10:10, que fala o seguinte: o ladrão, ele vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente.
Então Jesus ele já está falando aqui que a vida que ele quer trazer, uma vida além da existência física. Então isso aqui já deixa claro, a vida normal que conhecemos, ela é passageira. E Deus, Jesus, veio trazer, ultrapassar algo que nós conhecemos, ultrapassar os limites dessa existência. Ele já está induzindo e dizendo aqui, olha, eu vim para que tenham vida em plenamente, ou seja, eu vim para a sua alma, para o que é constante, direto, eterno. Então, já responde, o que é a nossa alma? Nossa alma é a essência, né? É o que nos torna seres espirituais. A nossa alma se conecta com Deus. Enquanto a vida ela é passageira, a alma é eterna. A alma ela tem fome, ela tem sede de propósito, de paz, de amor. Mesmo sendo imaterial, ela ainda define aquilo que nós somos. Toda a característica que você olha aí, quando você se olha no espelho, você vê as suas características, e as características do seu dia a dia. É a sua alma. Quando você olha para o seu irmão e vê, meu irmão é assim, é a alma do seu irmão. É o que te define. Lá em Tiago 1, versículo 21, fala o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E aí, o destaque aqui que eu quero trazer no finalzinho, é que na versão da Almeida Corrigida e Fiel, ela diz assim, a qual pode salvar as vossas almas. Então você já pode ver aqui que a Bíblia ela já está narrando e falando assim, olha, não é para salvar a sua vida, é para salvar a sua alma. Mateus 10, 28, Jesus também explica essa diferença de forma clara. Lá diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É forte, sim. Mas aqui já deixa destacado. A morte do corpo não significa o fim da alma. A alma e o corpo, a vida e a alma, são diferentes um do outro. Têm papéis diferentes um do outro. E aqui a Bíblia deixa isso muito claro. Então é importante a gente entender esses dois pontos, a diferença entre um do outro. Porque quando nós entendemos essa diferença, voltamos lá para João 3,16 e compreendemos melhor. Deus ele amou o mundo de uma forma gigante que enviou Jesus para morrer e salvar a sua alma, a minha alma. Ele não veio salvar o seu corpo ou o meu corpo. Ele não veio salvar a sua vida terrena ou a minha vida terrena. A preocupação de Deus, a preocupação de Jesus, naquele momento, foi salvar a sua alma, que vive para sempre. Que tem vai estar aí eternamente conectada, e a gente tem que escolher aí, né? Se vai estar com Deus ou longe dele. E quando nós entendemos isso, sabemos muito bem que para Jesus ter vindo ao mundo, algo aconteceu antes, né? Que nós já sabemos, é o pecado, né? Que entrou no mundo e separou o homem de Deus. Separou não a vida terrena do homem de Deus, separou a alma do homem de Deus. O pecado, quando ele veio, ele cegou espiritualmente a gente, impedindo a gente de ver a Deus. Isso é mostrado, deixa muito mais claro, lá em Isaías 59, lá fala assim, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O nosso pecado nos separa de Deus. E aí é aqui que a gente sempre fala, se você já ouviu, nunca entendeu, fala assim, não existe somente a morte física, mas a morte eterna. A morte eterna é a separação da alma, da nossa alma de Deus, eternamente. Quando nós lemos lá em Romanos 6, 23, Paulo também fala sobre isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Voltamos para João 3,16 então.
O propósito de Jesus foi salvar a nossa alma, restaurando a comunhão eterna com Deus, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna ao lado dele. Este foi o propósito de Deus. Esse foi o propósito de Jesus. Houve uma separação espiritual? Então era necessário um resgate, através de Jesus. E eu gosto de pensar nisso, porque a cruz ela foi necessária, a gente já comentou isso aqui. A cruz ela foi necessária por conta do amor e da justiça. Deus, ele é amor e justiça. Ele é justo porque quando houve o pecado, ele olhou e falou assim, o pecado precisa ser pago. Ele é justo, o pecado precisa ser pago. Mas ele é amor, porque ele olhou e falou assim, eu não vou deixar eles pagar, eu mesmo vou pagar esse pecado. Eu vou enviar o meu filho para pagar esse pecado por eles. Ele é a justiça, porque o pecado foi pago, mas ele é amor, porque o pecado foi pago através de Jesus. Então, quando nós vemos isso, a gente entende que Jesus ele assumiu o nosso lugar como cordeiro, para que a nossa alma fosse perdoada, para que a nossa alma fosse resgatada, se nós assim crermos. Esse é o foco central de João 3,16. Quando nós lemos isso aqui, a gente leu Romanos, 6,23, aí ele fala sobre um negócio. Ele fala assim, olha, a vida eterna, ela é um dom gratuito de Deus. E João 3,16, se você for olhar, esse dom ele é revelado ali. E quando a gente começa a ler, a gente pode entender o seguinte, este dom que está descrito aqui, é uma bênção. É uma bênção de Deus para nós. A maior bênção que nós poderíamos receber. E é aqui que entra aqui a nossa conversa. Por que eu estou falando de vida? Por que eu estou falando de alma? Porque quando nós olhamos para João 3,16 e nós falamos, não, Jesus morreu para salvar a minha vida, automaticamente pensamos no material. Pensamos na vida terrena. E não na bênção espiritual. Nós pensamos que as bênçãos de Deus são coisas materiais. Deus morreu na cruz para que eu tivesse um emprego, uma casa, saúde, um relacionamento. A gente já sabe a resposta, mas é curioso, porque a gente pensa nisso e não percebe. Que nós estamos pensando que Deus veio para isso aqui. Eu não estou dizendo que as coisas terrenas elas não têm importância. Claro, elas têm sua importância. Eu não estou dizendo também que Deus não se importa com as coisas terrenas. Claro, Deus se importa sim com as coisas terrenas. Ele gosta, sim. Mas as verdadeiras bênçãos de Deus não focam no exterior. Elas focam no interior. Lá em Efésios 1, versículo 3, Paulo ensina o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Note que ele fala bênçãos espirituais. Não está falando bênçãos materiais. Ele não está falando assim, olha, bendito é Deus que me abençoou com um carro, bendito é Deus que me abençoou com um emprego, bendito é Deus que me abençoou com um filho. Não. Ele fala bênçãos espirituais. Por quê? Porque são eternas. Por quê? Porque transformam. Entram no nosso íntimo e nos transformam. As bênçãos verdadeiras, as de verdade, sabe quais são? Perdão dos pecados, a paz que excede todo entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias, o amor incondicional de Deus, a esperança da vida eterna, a comunhão com o Pai, a presença do Espírito Santo em nós. São as maiores e as bênçãos verdadeiras nas nossas vidas. Se em algum momento você falou assim, nunca sou abençoado por Deus, mentira. A maior bênção Deus já te deu, morreu no seu lugar. E se você procurar mais, você vai ver que o Espírito Santo todo dia está do seu lado. Que todo dia você pode, no seu íntimo, orar e pedir perdão, porque Deus perdoa e está de braços abertos. Que você pode chegar a Deus, porque é uma bênção você estar lá.
Essas são as bênçãos que Jesus conquistou lá na cruz para nós. Romanos 8:32 diz o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Paulo está escrevendo aos Romanos, e aqui a gente encontra nessa carta, aqui nesse versículo, o capítulo 8, nós encontramos o ponto mais alto da explicação sobre o Evangelho. Paulo aqui está revelando o caráter de Deus. Um caráter de pai, amoroso e generoso. E aí ele está usando o argumento do maior para o menor. Se você perceber, ele fala assim, olha, como pode um Deus que deu o seu próprio filho, então ele coloca a morte de Jesus como um bem mais valioso, algo supremo, então é do maior para o menor. Ele fala assim, como pode um Deus que deu o seu filho não dar essas coisas? E quando nós lemos essas coisas, e aí este é o nosso problema, é que automaticamente nós pegamos esse versículo e falamos assim, olha, se Deus morreu por mim, como ele não pode dar todas essas coisas? Então, por que ele não pode me dar um carro, uma casa, saúde? Principalmente usamos para saúde. Eu digo isso porque quantas vezes, e eu já fiz isso, uma vez com pedra no rim, eu estava no banheiro chorando, socando a parede para ver se passava a dor, e eu orava e falava assim, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Com os dentes assim, porque estava doendo. Por que o Senhor faz isso comigo? E pá, tá. O Senhor não vê que está doendo? Aí parece, eu estou querendo a bênção, né? Entendeu? A gente está pensando nesse versículo. Se Deus morreu, por que ele não vai me dar a cura? Porque a gente pega todas as coisas e pensa no material, no terreno, no corpo físico. Só que Paulo ele não destaca isso aqui. Paulo ele destaca as bênçãos espirituais que acabamos de falar aqui. Deus ele concederá as bênçãos espirituais que nos fazem crescer no nosso íntimo, que nos fazem crescer no nosso espírito, para que tenhamos uma vida nova e uma vida em Cristo. Ou seja, todas as coisas ele está falando das bênçãos necessárias, as bênçãos espirituais necessárias, que é que a gente se transforme em imagem de Cristo. Ao mesmo tempo, sim, ele está falando de material, mas é do necessário, ali, o básico. Mas esse não é o foco. Então, o que eu quero dizer? Não significa que nós vamos ter tudo o que desejamos. O que significa que não faltará nada do que realmente precisamos, especialmente para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Isso não vai faltar. Eu não posso vir aqui hoje e falar assim, se você está com algum problema, seja ele qual for, eu não posso virar para você e falar assim, você crê em Deus? Crê, então tá, esse problema acabou. Não posso, mas eu posso falar assim, você crê em Deus? Creio. Então Deus vai cumprir todo o propósito que Ele tem na sua vida e te preparar e te dar todas as bênçãos necessárias espiritualmente para te usar. Isso eu posso falar com toda a fé e certeza do mundo. Eu posso dizer que Deus já te deu todas as bênçãos espirituais possíveis para você fazer a sua missão, para você estar no centro da vontade de Deus. Isso sim eu posso falar. Porque não significa que vamos ter tudo o que desejamos. Mateus 6,33 diz o seguinte, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui, Jesus está lá no Sermão do Monte e Ele está colocando uma ordem de prioridade para a nossa vida. Ele fala que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? Aquilo que alimenta a minha alma. O reino de Deus é buscar a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é o quê? Um padrão. Um padrão que Deus espera da gente. É o amor ao próximo, pureza de coração. É isso que Deus, que quando a gente busca a justiça, nós alcançamos. É uma vida conforme os ensinamentos de Jesus, baseado na vida dele. E aí então Jesus afirma, todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui, mais uma vez,
A gente pode observar, sim, tem o material, mas é o necessário, é o básico. É aquilo que vai te fazer sobreviver. Não é uma promessa de luxo, mas é uma promessa de provisão. É isso. Quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós priorizamos viver uma vida em Deus, Deus cuida dessas coisas necessárias, sim. Só que as verdadeiras bênçãos são aquelas que nos aproximam de Deus. É o que está no interior, não é o exterior. E por que a gente está falando de buscar isso? Buscar verdadeiras bênçãos. Porque nós temos um grande... um perigo gigante. Porque a gente transforma Deus num Papai Noel celestial. Muitos de nós parece que entende que assim, agora que eu sou cristão, o propósito aqui da minha vida é que eu não vou mais ter problema. Os meus problemas são resolvidos porque eu sou o filho de Deus. Eu já falei isso aqui, nós usamos um título filho de Deus como se fosse um passe livre. É problema, mas a minha carteirinha de filho de Deus aqui. Isso não pode acontecer comigo. Esse é o problema. A gente acha que o único propósito de Deus é resolver os nossos problemas pessoais. E aí a gente inverte os valores. Lucas 12:15 diz o seguinte: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quando nós colocamos os bens materiais acima do primeiro lugar, acima de Cristo, aí a gente está negligenciando o que a gente realmente importa para a nossa vida. Quando nós colocamos as coisas ao nosso redor em primeiro lugar, negligenciamos o cuidado da nossa alma. É como se fosse da seguinte maneira: eu sei que minha vida aqui ela tem um limite. E eu sei que minha alma ela vai viver eternamente. Qual das duas eu tenho que ter uma prioridade maior de cuidado? Muito mais cuidado com minha vida eterna. Porque essa aqui é rápida, é curta. Eu sei que é meio depressivo, talvez, o que eu vou falar, mas não entendam dessa forma. Mas uma vez um amigo falou uma coisa que eu achei interessante. Ele fazia aniversário e ele falou assim, menos um ano de vida. Já pensando assim, e os anos passam, menos um ano aqui. E mais eu vou me aproximando do fim da minha vida aqui. Então se eu sei que minha vida aqui na terra, ela é curta, e eu sei que minha vida é eterna, ela é eterna, a minha alma ela é eterna, por que eu vou cuidar tanto, entendam, tanto, dar tanta prioridade para as coisas que passam, se eu sei que eu tenho uma vida muito maior pela frente, entende? Paulo ele tinha essa visão e era completamente diferente do povo da época. Filipenses lá, 3, versículos 7 e 8 diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo ele entende que as conquistas terrenas, por mais que elas parecessem importantes, não tinham o valor necessário ali, não tinha o mesmo peso de conhecer a Cristo e de ter uma alma salva. Paulo ele tinha entendido isso. Quando nós estamos buscando apenas o temporal, nós corremos o risco de tornar o homem rico da parábola lá de Lucas 12. Lá, Deus fala assim, louco, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Quando a gente busca, corre e fala, não, eu vou prosperar, eu vou conseguir, e que não sei o quê, e que Deus vai abençoar, eu vou ter mais, e não sei o quê. Beleza, e aí acabou. E agora? Essa foi sua batalha.
Essa foi a sua luta na terra, é isso? Esse é o seu foco? Aí me lembra Mateus 16, 26 e 25, 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Irmão, nós damos muito mais valor ao ganhar o mundo inteiro. E o ganhar o mundo inteiro, às vezes é prazer, às vezes é poder, às vezes é posse, às vezes é status. Tem várias situações. Só que Jesus ele confronta falando assim, legal, e o que adianta de fato fazer tudo isso? O que está adiantando você viver dessa maneira? Quando nós colocamos a nossa vida como prioridade, perdemos o sentido dela. Já não tem mais sentido a nossa vida. E aí entra, a gente confunde as promessas de Deus. Nós confundimos essas promessas. Mesmo estando escrito, mesmo Jesus tendo dito que no mundo teríamos aflições, nós achamos que quando nos tornarmos cristãos, lá atrás, eu aceitei a Cristo, a gente acha que a nossa vida cotidiana automaticamente vai ficar fácil. A gente acha que aceitando a Cristo, a gente vai ter saúde. A gente acha que aceitando a Cristo, a gente vai ter riqueza. A gente acha que aceitando a Cristo, que o nosso relacionamento vai ser infalível. A gente acha que quando a gente tem Cristo, não tem problema. Não é a promessa do Evangelho. O Evangelho não te prometeu isso. A promessa do Evangelho é salvação da sua alma. Acabou. É isso que Deus te prometeu. E a gente tem uma tendência materialista ao observar bênçãos. A gente tem. Se eu chegasse com um carro zero aí na frente, carrão grandão, eu tenho certeza que a gente falaria, tá abençoado, hein? Que abençoado você. Aí a gente às vezes tem aquela brincadeira, né? Deixa eu pegar um pouquinho da sua bênção. Você acha mesmo que esse é o critério de Deus? Você acha mesmo que essa é a medida de Deus? Porque se for isso, tem tanta gente que odeia Deus e que tem carro, tem casa, tem saúde, que está prosperando e odeia Deus. Você acha mesmo que essa é a medida? Esse é o critério de bênção? A gente está colocando o temporal acima do eterno, meu irmão. A gente troca o infinito pelo finito. É como se eu tivesse um grande tesouro. Aí eu olho, vejo alguém com vários papéis assim, coloridos. Olha que bonito. Aí eu vendi todo o meu tesouro para ficar com um monte de papel colorido que um dia vai rasgar, vai mofar, não tem valor aquilo. A gente vive a nossa vida aqui como se fosse tudo que existisse do que eu vou viver. Tem um lema, né, que a gente fala, não, viver é um lema terreno, né, meio que adaptado, né, que ele viva o dia de hoje como se fosse o último, na intenção de, tipo assim, não, viva isso aqui porque isso aqui é a única coisa que você tem. Ui, quase que eu derrubo tudo. Vou parar de me mexer. Ou me mexer longe. Viva isso aqui com intensidade, porque isso aqui é tudo. Mas não é. Essa é a questão. Não é. Isso não é tudo. A palavra de Deus, ela nos lembra que tem muito mais coisas que os nossos olhos não conseguem ver. É muito mais além. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro. Jesus não morreu na cruz para te dar saúde. Você está entendendo? É difícil de falar. Porque a gente quer saúde, mas Ele não morreu para isso. Jesus não morreu para te dar casa, te dar uma conta bancária cheia. Não. Jesus morreu para salvar a sua alma. Jesus morreu
para salvar a sua alma, para você ter eternamente ao lado dele, ter essa oportunidade. Ele fez o maior sacrifício da história, ou seja, isso é muito mais valioso, é infinitamente mais valioso que qualquer outra coisa. Eu vi, já tem há um tempo, circulando um vídeo de um pai e de uma criança, e o pai está como se estivesse entrevistando o próprio filho, e o filho tem câncer. E ele pergunta para o filho, o pai provavelmente estava bem abatido. Você percebe pela cara, e ainda estava bem abatido, mas feliz pela frase. Porque ele perguntou, ele falou assim, por que você tem câncer, filho? Aí ele, porque Deus permitiu. Aí ele, mas você está feliz? Ele, tô, porque sou eu que tive câncer, e não minha irmã, não minha mãe. Sou eu que tenho câncer. E está tudo bem. Se fosse a gente, será que a gente teria a mesma fé? Ou a gente estaria assim, Senhor, por que o Senhor me deu essa doença? O Senhor disse que salvaria a minha vida. Talvez a gente olhasse para Deus e começasse a amaldiçoar. Falei assim, por que o Senhor permite? Não foi esse o foco. Quando o pecado entrou, acabou, desgraçou tudo, meu irmão. Ferrou tudo. Eu já disse isso aqui, o nosso corpo ele não tem conserto. Por isso que a gente fala que tem que viver uma vida nova. É pegar, matar o velho homem, porque o velho homem não tem conserto. Essa vida não tem mais conserto. Existe sim as bênçãos que a gente olha, bênçãos materiais existem sim. Mas o que acontece? Se não acontecer a bênção, amém também. E está tudo bem. Tem que estar tudo bem. Porque essa não é a nossa busca. Eu disse, não sei se na base passada, mas já disse em alguma base que pode ser que eu morra amanhã, ou hoje ainda, não sei, e eu não tenha conquistado um monte de coisa que eu desejei aqui. E aí? Eu já disse, eu falei assim, meu sonho é ser pai. Pode ser que eu morra e não seja pai ainda. Porque não foi isso que Deus prometeu para mim. Não foi por isso que Jesus morreu por mim. Jesus não morreu para que chegasse lá na frente e eu fosse pai. Jesus não morreu para que chegasse lá na frente e eu não tivesse nenhum problema, ou que tivesse minha casa própria, ou que tivesse meu trabalho. Não foi. Jesus morreu por mim para salvar minha alma, para que quando a chegar o dia final da minha vida, ou quando Jesus voltar, está tudo certo. Eu vou morar com o Senhor, eu estarei ao lado dele, e lá não terá mais choro, não terá mais tristeza, não terá mais dor. Lá é a promessa. É lá que eu estou focando. Aqui é lucro. Se tiver, amém. Se não tiver, tudo bem, irmão. Está tudo bem. Se eu tive, ótimo. Se eu perdi, está tudo legal também. E diante dessa realidade, aí surge uma pergunta. Beleza, a minha alma ela é preciosa aos olhos de Deus. Como é que eu posso ter certeza que ela está verdadeiramente salva? E aí eu te falo, não é algo que você conquista. Não é. É um presente de Deus, já falamos aqui. É dom, é a bênção de Deus. Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um ato de graça que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Creu em Jesus? Você tem a salvação. E o primeiro passo é reconhecer essa necessidade. A gente já comentou aqui, às vezes a gente acha que não precisa, né? De ser ajustado em certo ponto. Às vezes a gente acha que não estamos pecando mais, eu não peco. E aí a gente começa a se afastar, né? Achando que não, isso aí não é para mim mais.
Mas o primeiro passo é reconhecer essa necessidade da salvação. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos estão longe de Deus. Esse é o primeiro passo. Ser humilde e admitir que a nossa alma está perdida. E aí sim encontramos a salvação. O segundo passo é a gente crer genuinamente em Jesus. E aí é um ponto importantíssimo. Não é só conhecer. Ontem, na casa da Rose, a gente estava conversando sobre isso. Crer, conhecer Jesus. Se você for aí na rua e falar, você conhece Jesus? Conheço. Obviamente, isso aí é um dado da minha cabeça, ok? 90% das pessoas do mundo provavelmente já conhecem a Jesus, sabem quem é Jesus, mas não o profundo, não quem verdadeiramente Ele é. E aqui é a necessidade, crer genuinamente em Jesus, não só conhecer, é crer. João 1:12 diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A fé, ela não é um conhecimento intelectual. Você pode ter feito por exemplo, ter feito uma faculdade de teologia ou não ter feito. Não tem a ver com o seu conhecimento sabe, intelectual, do seu intelecto. Não. É relacionamento, é entrega total. A gente reconhece Jesus como o Senhor da nossa vida e aí se entrega totalmente. Não só, eu conheço, eu sei. Não. O terceiro passo é o arrependimento de fato, o arrependimento genuíno. Atos 3, versículo 19 fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento ele significa a mudança da mente, a mudança do coração, abandonar o pecado e seguir Jesus. E é um processo contínuo de santificação. É um processo diário. A gente já tem falado aqui muito disso. A salvação da alma, ela começa no momento que você aceitou a Cristo, lá na sua decisão, eu aceito. E ela continua no dia a dia, no crescimento espiritual, na obediência a Deus. Ela continua, todo dia, todo dia. E quando a gente segue e passa por esses 3 passos, aí a gente fala, nossa alma é salva. Se o Senhor é o dono da sua vida, Jesus é o dono da sua vida, da sua alma é salva. E o que é incrível é que a salvação, ela não é um livramento. A gente pensa muito disso, até pelo termo. Salvação, livramento, né? A gente dá esse entendimento. Mas a salvação não é só escapar de algo ruim, não é só isso. Ela vem acompanhada de uma bênção que falamos também aqui, a vida eterna. E a vida eterna não é tempo, não é duração, é questão de qualidade. É participar da natureza divina, de ter comunhão perfeita com Deus, experimentar a plenitude da paz, da alegria, algo que é indescritível. Não é só duração, não é isso. Conhecer a Deus intimamente é restauração completa da comunhão que foi quebrada lá atrás. 1 João 5, versículo 13 diz o seguinte: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é uma esperança vaga. A vida eterna dá a sensação de que ela começa só depois, né? Mas não, a vida eterna começa agora. Já começou. Lá em Apocalipse 21, versículo 4 fala, olha, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A vida eterna é a garantia de que a nossa alma viverá para sempre na presença de Deus. É isso. E eu já quero finalizar dizendo, e algo que a gente vem falando, toda a base, no Terra Fértil,
nos cultos aqui também. Precisamos cada dia mais entender o coração de Deus. Ele não nos salvou para que nós tivéssemos uma vida confortável. Ele salvou para que a nossa alma tivesse vida eterna ao lado dele, e acabou, é ponto final nessa história. Não significa que Deus, ele não se importa com a sua vida aqui. Não. Mas significa que o foco principal de Deus é a vida eterna, é a sua alma. Quantas vezes já aconteceu uma situação nas nossas vidas, de tristeza mesmo, uma situação difícil, mas a nossa alma estava bem. Quantas vezes você já não chegou no fim de uma jornada difícil e sua alma se alegrou? Não pela desgraça que aconteceu, não. Mas porque você aprendeu mais e está vivo e tem certeza do que vem pela frente. Você entende? Quando nós passamos por dificuldades, tem que lembrar de uma coisa: Deus não falhou. Deus não falha. Você está numa dificuldade? Está passando por um momento de crise? Está passando por uma situação difícil? Deus não está falhando com você. Ele só está cumprindo um propósito muito maior, que é só cuidar da sua alma. Quando você olhar para uma situação e falar, não vejo Deus, olha para dentro, vê se você acha Ele lá. Eu tenho certeza de que Deus está lá dentro de você, cuidando de você, meu irmão. Sua casa pode até pegar fogo, mas eu tenho certeza que você, internamente, vai estar tudo bem. Sua alma vai estar salva. As circunstâncias podem ser duras, mas a nossa alma pode estar em paz, porque a gente sabe, tem a certeza de que Deus é o que salva, é o que nos salva. E aí eu quero deixar um desafio aqui para nós. Um desafio para a gente deixar de viver apenas essa vida e procurar viver para a eternidade. Quando você tira o foco dessa vida, e eu não estou dizendo para você largar a mão, não. Tá? Não é largar a mão, não. Continue no seu trabalho, continue focando na sua família, focando nas coisas de casa, do jeito que está. Só que tire os seus olhos do terreno e passe a focar no eterno. E aí você vai ver que está tudo bem. Perdi isso. Tudo bem, gente, você conquista outra vez. Mas perdi aquilo. Tá tudo bem, gente, você conquista outra coisa. Mas a vida eterna, se você perder, não tem mais como conquistar se você perder a tua vida eterna. Se você chegar no fim da sua vida e perder a sua vida eterna, não tem. Isso você não pode perder. A sua alma. Algo que você tem que cuidar, entregar para Deus e estar ali junto com Ele, cuidando, deixar Ele cuidar. Deixa de viver apenas essa vida e começa a viver para a eternidade. Busca em primeiro lugar, quando a gente falar o reino de Deus, busca em primeiro lugar aquilo que te alimenta a sua alma. Busca isso em primeiro lugar. Busca orar. Busca meditar na palavra. Muito mais do que as outras coisas, as outras circunstâncias. Busque isso. Mas não despreza a responsabilidade dessa vida. Só que não faz as responsabilidades da sua vida o centro da sua existência. É isso só. Não faça o centro da sua existência, não faça o centro da sua relação com Deus algo terreno, algo material. Não coloque. Tenha certeza de que Deus não está falhando com você. Deus já te deu todas as bênçãos e continua te abençoando espiritualmente. E se Deus quiser, materialmente, uma coisa ou outra, vai abençoar, vai deixar, vai permitir. Mas não é esse o foco. Não é esse o foco. Vou citar um exemplo. Meu tio, recentemente, meu tio, o irmão do meu pai, o carro dele, simplesmente, do nada, ele foi no mercado, o carro dele pegou fogo. Deu perda total, negócio assim. E aí, obviamente, eu sou um cara que não consigo
parar, né? Já fiz algumas piadas com ele, até fiquei chateado. Eu depois falei, pô, não sei se fiz muita piada e tal. Mas é porque o nosso foco, e hoje tá tudo certo, né? Já conseguiu, passou, já conseguiu pegar um outro carro com o seguro, sabe? Tá tudo certo. Mas aí eu falei pra ele assim, tio, olha a bênção que aconteceu. Você tá vivo, cara. Não aconteceu na sua casa. A tia tá bem, os meninos tá bem. Olha a bênção. Foi no ambiente controlável. Porque pegou fogo, rapidamente o pessoal conseguiu apagar lá. Eu falei, é isso. O carro. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas, cara, tá tudo certo. Você consegue outro carro. Mas você tá bem. A família tá bem, é isso. Bola pra frente. A sua alma tá salva. Você entende? É difícil, é duro, é complicado deixar de lado o que nos prende, deixar de lado daquilo que a gente gosta, sabe? Deixar de lado essas coisas é duro, é duro, é duro. Mas quando você começa a focar em Deus, você começa a perceber que, olha, tá tudo bem. Hoje, as minhas orações a Deus, quando eu passo principalmente por doença, eu só oro para Deus e falo assim, Deus, por favor, só me ajuda a chegar rapidamente, resolver esse negócio de uma maneira mais fácil possível. Eu não queria ficar muito tempo nessa dor, sabe? Mas se o Senhor quiser também tirar, mas tá tudo bem, se não quiser, né? Mas eu não vou lá não saio. A última vez que eu tive um problema foi na Pedra do Rim também, né? Olha só que coisa nova, né? Aí eu tava com meu sogro, e aí eu fui orando, falei assim, Deus, abençoe o pé do meu sogro para ele pisar bem, né? Abençoe os faróis para abrir, só isso. Entendeu? A gente estaria orando pela nossa saúde. Não, mas o meu foco, eu sei, tá tudo bem. A carne é isso, o pecado fez isso, e é isso. É a consequência, o salário do pecado, é isso aí. Esse é o salário do pecado. E se eu morrer, não ia morrer com pedra no rim, né? Mas vamos supor, tá? Supondo. Eu tô salvo. Você entende? É duro, é difícil, é estranho, mas é a realidade. Eu não estou falando para que a gente esqueça, não, eu vou viver avoado. Não, mas é viver com a certeza de que a maior bênção você já ganhou. Amém? Então, o que eu quero hoje, que todos nós façamos, é lembrar que nós fomos salvos para uma vida que vai além da existência terrena. É isso. A sua vida não se resume a isso. Você tem uma alma eterna. E essa alma precisa viver ao lado de Cristo. E se essa alma ainda não foi salva, tem tempo. Se você olhar para a sua vida e ver que a sua alma precisa ainda de Cristo, existe um tempo ainda. Há tempo. Agora, se você já olhou para a sua alma e viu que ela está ali com o Senhor, viva mais profundamente nisso então. Se aprofunda mais. A gente fala, né? Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, né? Então que a gente tem que vigiar todos os dias para que a nossa alma, que possamos entregar a nossa alma todos os dias para Deus. Não ficar tirando ali, não, Deus, agora devolve ela para mim. Não, entrega tudo. Vamos viver essa vida eterna com Ele. Amém? Que hoje a gente possa sair daqui e na próxima oração que você fizer, quando você for pedir bênçãos ao Senhor, troca a fita. Pode sim pedir pelas coisas materiais, pode, mas entenda que a maior bênção Ele já te deu e busca mais bênção espiritual. Busca na sua oração para que Deus abençoe para você. A gente não fala sobre o ID, a gente não fala sobre pregar o evangelho. Se você se sente, eu não sei falar muito bem, ora para Deus. Vá lá no seu quarto, no seu íntimo, ora para o Senhor e pede para Ele assim, Deus, me dá a capacidade, me preenche, me enche do Espírito Santo para que eu possa falar da Tua palavra. É certeza que essa bênção vem, meu irmão. As bênçãos espirituais, o que você pedir de bênção espiritual, Deus vai dar. Troca. Começa a parar de pedir o material e foca no espiritual. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Comece já a orar, orando aí
para que você possa, a partir de hoje, enxergar essa questão, enxergar as verdadeiras bênçãos que Deus já te deu, que Deus está dando dia após dia na sua vida, que são as espirituais, e que possamos buscar mais bênçãos espirituais em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia, Pai, pela sua palavra aqui, Deus. Pai, hoje o tema foi difícil, Deus, em nossos corações. Entender que o Senhor não morreu para nos dar uma vida terrena, mas para nos dar uma vida eterna, focado em nossa alma, focado no nosso espírito. A sua morte foi focada na nossa alma, no nosso espírito. Senhor, que nós possamos, em nosso coração, no nosso íntimo, a cada dia mais entender, absorver, observar as tuas bênçãos em nossas vidas, as verdadeiras bênçãos, as bênçãos espirituais que o Senhor nos deu e que nos dá dia após dia, Pai. Nos abençoe nisso, Deus. Te pedimos isso, Pai, que o nosso coração saia do material, Pai, que o nosso coração saia do terreno, Deus, que possamos viver uma vida espiritual, uma vida eterna agora, Deus, que possamos buscar de imediato isso, Pai. Nos ajude, Deus, é uma tarefa difícil, mas que possamos, Pai, dar os primeiros passos, Pai, que possamos buscar a viver desta maneira, Pai, não olhando para o agora, mas olhando para o futuro, Pai, para a eternidade com o Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, amém.